Eu me chamo Darila Maria Xavier dos Santos. Eu tô aqui para contar para vocês um episódio da minha vida e por que eu cheguei nesse momento aqui de fazer esse vídeo. No ano passado eu tive algumas crises de ansiedade que por alguns momentos eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu achava aquilo normal, né? Devido às circunstâncias, assim, trabalhando bastante e porque as pessoas também, muita gente estava tendo esses períodos de ansiedade, depressão, essas coisas. Então, pra mim, aquilo, tipo, estava acontecendo comigo, pra mim, eu tinha que tentar controlar, mas eu não conseguia. Pra mim era normal. E eu fui alimentando essa ansiedade. Eu passava mal, só que eu não ligava o que eu estava sentindo com ansiedade. Eu passei por alguns períodos de confusão com as minhas emoções e eu não entendia que isso estava alimentando a minha ansiedade. Eu achava que eu sabia quem eu era, mas na verdade eu não sabia quem eu era. Eu não entendia as coisas que estavam acontecendo comigo. Eu achava que tudo era normal. E o tempo foi passando, e eu passando mal. Falava assim, às vezes, quando eu estava trabalhando, eu falava, eu tô me sentindo mal, tô com ansiedade. E eu falava, assim, abertamente para as pessoas. Eu não tinha problema por falar isso, porque como hoje em dia isso é normal, não é comum, mas é normal, então eu falava abertamente, eu estou ansiosa. E às vezes eu sentia ansiedade por nada. Eu falei, por que eu tô tendo ansiedade? Mas eu não entendia o porquê e continuava tendo. Então eu comecei a passar mal. Passava mal no ônibus, não entendia o motivo. Quando eu me sentava, eu acho que me acalmava mais e passava. E aí eu tive alguns períodos que eu passava mal, ia no médico, fazia exame e não identificava o que era. E aí começou, como eu estava alimentando essa ansiedade, então eu comecei a ter uma frequência maior de ansiedade, né? E isso estava me prejudicando. Eu achava que estava tudo bem, porque eu trabalhava, eu era uma pessoa assim, eu trabalhava a semana inteira. Quando chegava no final de semana, eu entrava em casa na sexta-feira e só saía na segunda. Eu não ia para lugar nenhum, eu ficava o tempo inteiro dentro de casa. E vivia isso, só pro trabalho e voltar para casa, somente mais nada, não fazia mais nada. Quando foi no final do ano, eu decidi que eu deveria entrar na academia, porque eu não estava fazendo nada, já estava, já sabe, quando você fica com a mente totalmente cheia de coisas, não sabe o que fazer, onde vai, você não sabe, você fica totalmente perdido. E eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, preciso me movimentar. E aí ó, eu me cadastrei na academia e paguei por um ano. Eu paguei a academia por um ano e comecei a ir. Aí eu ia uma semana, treinava super pesado, na outra semana eu não aguentava ir. E aí eu ficava nisso. Uma semana eu ia, outra não. Ia um dia na semana, ficava um mês sem ir. No começo foi assim. E isso, eu queria ocupar a minha mente de alguma forma. Né? E tipo, eu leio bastante também, eu já leio bastante livros e tal. Mas parecia que estava faltando alguma coisa e eu não entendi o que era. Essa questão da ansiedade estava me atrapalhando bastante. Os meus sentimentos estavam todos bagunçados. Eu não sabia quem eu era e eu achava que eu sabia. Eu não sabia que eu tinha um propósito. Ou imaginava que eu tinha, mas não sabia como começar. Então isso foi uma bagunça na minha cabeça, o trabalho. Eu trabalhava muito, eu vivia simplesmente somente pro trabalho, como eu falei, né? Que eu trabalhava a semana inteira, chegava no final de semana, eu estava tão cansada que eu não fazia nada, eu não conseguia fazer nada. E aí eu comecei a ter
diminuir o peso, mas eu não entendia por que e tal. E aí, quando foi nesse ano de 2022, eu estava na academia, estava diminuindo o peso, falei assim, eu preciso treinar para ganhar massa. E aí eu ia e tal, quando foi em fevereiro, eu ainda estava com um peso ainda legal ainda, só que aí eu comecei a diminuir aos pouquinhos, mas sem perceber, nada perceptível assim. Quando foi em março, eu saí de férias. Aí que o negócio pegou. E aí eu comecei a ir pra academia, só que eu passava mal porque eu não comia muito. Eu comecei a ter problemas de estômago por causa da ansiedade, porque o meu problema do estômago era emocional. Eu trabalhava bastante e o meu trabalho ele exige muito da minha mente e é muito estressante, eu tenho prazos, então isso aí eu ficava muito com isso na cabeça. Eu pensava nisso às vezes o final de semana inteiro. E eu não conseguia fazer nada, minha vida estava fluindo, só que eu estava parada no mesmo lugar. E aí em março eu ia na academia durante o dia, só que eu não me alimentava muito bem porque eu estava com problema no estômago, eu comia super pouquinho e achava que aquilo era o suficiente para mim. Eu não aguentava treinar assim muito pesado porque eu já estava começando a ficar fraca. Quando foi no mês de abril que eu voltei pro trabalho, um dia antes de eu voltar pro trabalho, assim, as minhas crises de ansiedade já estavam um pouquinho maiores, eu começava a pensar em voltar e aquilo me dava um desespero muito grande, porque eu não queria voltar a trabalhar. Tava tão bom assim eu ficar em casa que eu não queria voltar. E um dia antes, eu tinha marcado uma reunião e acabou que não deu certo. E eu peguei e isso aí me deixou já um pouco abalada. Quando foi à noite, eu não queria dormir, porque eu não queria acordar para poder ir trabalhar. Eu não queria dormir, eu queria ficar acordada para que aumente, tipo assim, como olha a loucura da nossa cabeça. Como se eu não dormisse ia demorar mais para chegar o outro dia para eu poder trabalhar. E eu não queria ir trabalhar. E aquilo foi um desespero, porque eu tive uma crise de ansiedade assim, muito forte, que eu não sabia, eu não conseguia controlar. E eu chorava, 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 porque eu não queria trabalhar no outro dia. Aquilo era um desespero muito grande para mim. Foi algo assim insuportável. Quando eu cheguei no outro dia, né? No trabalho, aquilo para mim foi algo terrível, terrível, terrível. E ter essas crises de ansiedade foi muito, muito pesado. E mesmo assim eu voltei, porque eu falava, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Só que eu tava muito, muito ruim. A crise de ansiedade, ela se intensificou de uma certa forma que eu não tinha mais controle nenhum sobre as minhas emoções. E aquilo tava me machucando demais, demais, demais. Quando eu comecei a ir trabalhar tal, e eu não conseguia comer, porque eu tava muito ansiosa, eu não queria estar lá. Aquilo pra mim era uma tortura muito grande. E nos primeiros dias de retorno ao trabalho, eu começava a passar muito mal. A minha mente trabalhava de uma certa forma que eu não conseguia entender. Aquilo me dominava, eu não conseguia controlar nem um pouco as minhas emoções. E o que é que aconteceu? Eu comecei a passar mal dentro do ônibus. Eu ia trabalhar e, tipo assim, eu comia muito pouco. Eu ia trabalhar e eu não sentia forças para ir. Eu me arrumava, porque assim, eu tenho sempre, eu acordo, né, faço todas as minhas coisas para ir trabalhar. E eu não tinha forças para ir. E aí
ia subir a escada, eu falei, Senhor, eu não consigo. Eu começava a sentir dor nas costas e eu não entendia aquilo, que estava me corroendo por dentro. E eu ia forçando, caminhava, eu não tinha forças para ir. E aí eu ia trabalhar. Eu pegava um ônibus super lotado. E aí eu comecei a passar mal dentro do ônibus. Meu coração começava a acelerar, como se eu tivesse tendo um ataque cardíaco. Era uma coisa horrível. Eu começava a passar mal e eu respirava. Eu tentava não demonstrar para as outras pessoas que eu estava passando mal. Respirava fundo e conseguia um pouco me controlar. E aí, em algum momento eu sentava e conseguia chegar no trabalho. Beleza. E aí foi dias assim, ocorrer essas coisas de passar mal, sem entender o que estava acontecendo. Eu sentia muita dor nas costas. E eu sentia mais fraqueza quando eu tinha que sair para trabalhar. E eu não entendia. Aí chegou um dia que eu falei, eu não aguento mais. Eu vou falar com o dono da empresa para ele me mandar embora, porque eu não consigo ir mais. Eu não conseguia me concentrar, não conseguia fazer nada. O meu trabalho não estava rendendo. E aí eu cheguei no dono da empresa. Um dia antes, né, eu comecei, eu vou falar isso aqui e tal. Ficava assim, né? E aí, quando chegou no dia de conversar com ele, eu já fui direto lá, né, na sala dele e falei. Eu vim falar aqui com o senhor, aí já era. Já disparei a chorar. Comecei a chorar desesperadamente. E eu expliquei pra ele, né? Eu tava tendo um período de ansiedade, eu não queria mais trabalhar, não tava conseguindo, tava passando mal e tal. E aí ele perguntou assim pra mim, o que você precisa? Eu não vou te mandar embora. O que você precisa? O que você precisar, eu vou te ajudar. Eu falei assim, não quero nada, eu quero ser mandada embora, eu não aguento mais trabalhar aqui, eu tô cansada, eu tô tendo períodos de ansiedade, eu expliquei pra ele tudo. Ele falou assim, eu não vou te mandar embora. O que você precisar, eu tô aqui. E aí, aí eu fui trabalhar. Isso aí foi um ponto extremamente importante na minha vida, na minha mudança. Foi o não que eu recebi, que naquele momento foi o não mais precioso, que houve uma mudança muito grande na minha vida por causa disso. Se eu não tivesse escutado ele, se eu não tivesse aceitado aquilo que ele falou para mim de não sair, eu poderia não estar aqui fazendo esse vídeo hoje, conversando com vocês sobre isso. Não porque eu ia tirar minha vida, que eu não ia fazer isso, não. Mas eu tava tendo proporções muito grandes, assim, com a ansiedade, que tava me machucando demais. E aí eu sabia que eu tinha, porque eu já tinha passado antes no psicólogo, eu sabia que eu tinha que voltar. E aí, quando ele falou pra mim que ele não ia me mandar embora, aí eu entendi assim, se eu sair daqui, eu tenho que passar no psicólogo. Se eu sair daqui, como que eu vou conseguir passar no psicólogo? E eu sabia que eu precisava passar, que eu já tinha passado antes, fiz acho que um mês conversando com a psicóloga e depois eu parei. E aí depois eu voltei, eu falei assim, preciso voltar, então eu não posso sair daqui porque eu preciso me tratar, porque eu tô muito mal. E eu emagreci muito, eu emagreci mais de 10 quilos. Eu falei assim, eu não posso sair daqui agora não, eu preciso me tratar. E aí eu tava na igreja, né, bem assim, eu não tinha vontade de ir, mas Deus colocou, e eu orei, né, falei, Deus, coloca pessoas na minha vida, eu preciso de amigos, eu preciso de, né, eu falei com Deus, eu preciso de pessoas assim na minha vida, porque eu me mudei e eu não conhecia ninguém, né, onde eu tava morando agora, né, onde eu moro agora, eu não conhecia, e eu falei pra Deus, pra ele colocar pessoas na minha vida, e ele colocou, foram 3
mulheres maravilhosas que ele colocou na minha vida. E elas me ajudavam muito. E elas me chamavam pra sair, gente. Que desespero. Porque eu não queria ir de jeito nenhum. Mas eu falava, Senhor, eu preciso ir. Porque o que eu tô passando aqui agora, eu não posso ficar sozinha. Eu preciso sair. E aí elas me chamavam pra sair. Era um desespero total. Porque eu não queria ir de jeito nenhum. Mas eu ia. Algumas vezes eu não ia, não. Mas a maioria das vezes eu ia. Tinha uma, assim, amiga minha que ela era muito espiritual. Ela, vamos pra igreja e tal, não sei o quê. E eu, às vezes, eu ia, nossa, muito fraquinha, mas eu ia. E aí a gente, ela falava, vamos, tal, não sei o quê. E aí eu ia com ela. Aí a outra falava, vamos num parque. E aqui perto de onde eu moro tem um parque. Aí eu falei, não quero ir não, mas vamos. Eu não falava pra ela isso, né, mas eu ia. E aí uma me chamava, vamos sair pra tal lugar, e eu ia. Aí fiquei nisso. E essas três amigas, elas me ajudaram muito nesse início, porque eu orei e Deus colocou elas na minha vida, né? E foi maravilhoso, porque elas me ajudaram bastante e fizeram uma diferença realmente na minha vida. Aí passou um tempo, eu falei assim, eu comecei a ir no médico, né, pra ver o que eu tinha, porque tipo, eu tinha emagrecido mais de 10 quilos, né, e eu já sou magrinha, imagina perder 10 quilos, mais de 10 quilos. Aí eu fui no médico, eu marquei o primeiro psicólogo e tal, comecei a passar, não deu certo. O primeiro que eu tentei marcar não deu certo. Falei a primeira vez com uma psicóloga, a gente conversou, ela falou assim, eu vou marcar pra você a próxima sessão, só que ela não marcou. E aí depois eu passei de outra, também eu falei, não deu certo e tal. E aí teve um dia que eu falei assim, como não deu sequência, né, a sessão com o psicólogo, eu tinha que marcar toda semana e não deu certo, eu falei assim, eu vou tentar novamente. E eu tentei de novo. Dessa outra vez que eu tentei, eu falei com um psicólogo muito legal. E aí eu falei assim, pelo amor de Deus, marca uma sessão, eu quero marcar uma sessão com você, eu quero passar com você, eu gostei muito de você. Sabe quando você bate com a pessoa assim? Eu gostei muito de você, eu quero marcar uma sessão com você. As minhas próximas sessões com você. E aí ele marcou, e aí a gente tinha, ele falava assim, nós vamos fazer tal coisa na semana que vem, não sei o quê. Aí chegava no dia, eu só chorava. Porque eu tava, né, a ansiedade tava muito forte ainda na minha vida e tal. E eu só chorava, só chorava, só chorava. Na semana que vem nós vamos fazer tal coisa. Não dava certo, porque eu só chorava. Eu contava, ele perguntava como que tinha sido a minha semana, eu falava e chorava, 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 chorava. E aí foi acontecendo assim e tal. E fui passando com ele. Isso foi me ajudando também. Aí teve um evento na igreja das mulheres. E eu fui. Eu falei assim, não, eu tenho que ir. Deus me incomodou. Eu falei, eu tenho que ir nesse evento. E aí eu fui. Quando chegou lá, foi maravilhoso, que era o dia inteiro, era no sítio. Nossa, foi algo abençoado demais. E quando chegou no final, teve um momento de oração sobre ansiedade e depressão. E eu fui lá na frente, eu falei, tem que ir. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu orei, né? Falei com Deus assim, a partir de hoje, eu decido não viver mais uma vida com ansiedade. E eu decidi nesse dia. Aí teve aquele momento maravilhoso de oração. E finalizou o dia ali, nós voltamos para casa e eu fiquei com isso na minha cabeça, porque eu decidi que eu não iria ter mais depressão. E vim para casa, fazer minhas coisas, continuava indo na igreja, e nesse momento eu ia mais vezes na igreja, né? Comecei a ir mais na igreja,
E aí eu tava fazendo tratamento, né? E eu tinha que sair mais cedo do trabalho para fazer tratamento. E foi engraçado que eu passei com uma médica que ela me passou várias medicações. Ela nem olhou na minha cara, mas ela passou eu fiz os exames, deu várias alterações, só que aí ela me deu um diagnóstico assim, que com medicamentos que realmente valeram a pena. Que foi algo assim, eu tava faltando várias vitaminas, né? Porque eu não tava comendo nada. Então ela me deu bem mais forte que eu precisava. E aí eu comecei a tomar essa medicação. Eu tava tão ruim que eu acho que foi um dos piores dias que eu tive de ansiedade, assim, que foi foi antes de eu ir pro encontro de mulheres. Foi um dos piores dias que eu tive, que a médica passou para mim pra eu ir pro psiquiatra. Eu vou contar isso para vocês, porque para vocês entenderem que eu dei uma adiantada, né, na história. O encontro de mulheres foi depois, mas antes do encontro de mulheres, a médica me atestou em 5 dias, porque eu passei, acho que foi as piores crises de ansiedade que eu tive. Eu tava com muita dor nas costas e eu não conseguia, eu comecei a passar mal. Eu andava e eu não tinha força nas minhas pernas. Eu falei assim, Senhor, por favor, me ajuda, eu preciso trabalhar. E aí eu fui indo, eu falei assim, se eu passar mal aqui na rua, porque eu tava com a sensação que parecia que eu ia desmaiar. E quando eu tava indo assim, eu falei, se eu passar mal aqui, tem gente na rua, tá passando pessoas, eu chamo. Só que eu consegui, eu andava 15 minutos para ir pro ponto de ônibus. E eu consegui ir. Quando eu cheguei lá no ponto de ônibus, não tinha ônibus. Ó, como Deus é perfeito. E nessa época eu não tava levando celular pro trabalho. Nesse dia eu levei. E aí, porque eu tinha muito medo. A ansiedade também deixa você com muito medo. É umas coisas muito loucas. E aí, nesse dia, não tinha ônibus. E aí eu peguei e fiquei na fila esperando um ônibus pra eu poder, né, pegar pra poder trabalhar. E aí eu comecei a passar muito mal, porque eu já tava passando mal desde quando eu saí de casa. E quando eu cheguei lá embaixo, eu não consegui, eu falei, não tô aguentando mais não. Eu virei pra trás e falei pra moça, eu tô passando mal. E ela falou assim, vem aqui, senta, a gente coloca você sentada ali, e nisso o ônibus chegou. Ela falou, eu vou colocar você sentada ali no banquinho, e pra ver se você melhora. Na hora que ela colocou eu sentada, eu falei, eu vou vomitar. E vomitei. E, tipo assim, meu estômago não tinha nada, era só água, porque eu não tava comendo, né? E ela falou assim, tem alguém pra te ajudar? Chamar alguém da sua família pra poder te ajudar? E não tinha ninguém. Aí eu falei, não tem ninguém, minha irmã mora aqui e tal. E eu falei, não tem ninguém. Aí ela pegou e falou assim, não, então se acalma aí e tal. E eu peguei e fiquei lá esperando. Eu falei assim, não, tudo bem, eu vou chamar um Uber. Olha como que Deus é. Nesse dia eu levei o celular. Eu falei, eu vou chamar um Uber e aí eu volto pra casa. E aí eu peguei, né, chamei o Uber. E eu falei, eu vou pra casa, né, mandei a mensagem pro encarregado. Falei, eu não consigo ir, que eu passei mal. E voltei pra casa, deitei. Falei, eu preciso descansar um pouco, porque eu não tinha forças, né. Eu falei, vou descansar um pouco e depois eu vou no médico. Aí eu fui no médico. Todas essas coisas que estavam acontecendo, eu ia tudo de Uber, que eu não aguentava andar. E aí eu fui, e aí a médica me atestou 5 dias, que foi bem nessa semana que ia ter o evento de mulheres mesmo. E aí eu peguei e aí eu só tava indo pra igreja mesmo, era o único lugar que eu conseguia ir. E a minha amiga me chamava, né, a gente ia. E aí a médica me passou a medicação, eu comecei a tomar e aí eu fui melhorando aos poucos, né? Mas foi uma das piores crises que eu tive de ansiedade.
eu falo algo assim, e eu sempre falo para algumas pessoas, né, que estão ao meu redor, assim, hoje, que é uma coisa tão terrível que eu não desejaria para mais ninguém. E quando alguém fala que está passando mal por ansiedade, porque eu vejo muito isso ainda, eu aconselho algumas pessoas e eu falo, é a pior coisa. Você não sabe o que essa pessoa está passando. Você não pode julgá-la pelo que ela está sentindo, porque você não sabe o que ela está sentindo. Então, tome muito cuidado com as coisas que você fala quando você vê alguém tendo alguma crise de ansiedade. A sensação, gente, é terrível. Não queira passar por isso, porque é muito ruim. Então aí aconteceu o evento, né, que eu já comentei, né, das mulheres, e eu decidi que eu não ia mais ter ansiedade. E aí foi algo muito engraçado também, que Deus colocou uma pessoa na minha vida eu falo que ela é muito importante para mim. Eu falava assim para ela: nossa, Deus colocou você na minha vida. E logo de cara a gente se deu muito bem, né? Que ela começou a trabalhar no mesmo lugar que eu trabalho. E a gente se deu muito bem, a gente conversava, e era muito gostoso, porque tipo, a gente conversava muito sobre a palavra de Deus. Eu falava algumas coisas para ela falava para mim. E eu já estava nesse processo de mudança, porque eu já tinha decidido que eu não ia viver mais uma vida com ansiedade. E eu estava lendo muitos livros sobre isso. Era uma coisa assim, a minha paixão já era a leitura, né? Começou no ano de 2019. Eu comecei a ler fantasia, romance. Nossa, eu começava a ler, aí eu ficava assim, gente, esse livro é maravilhoso, tô apaixonada, tal, é isso, é aquilo. E era muito engraçado, que eu era muito apaixonada. Falei, como que eu fiquei tantos anos da minha vida sem ler? Como que pode? Eu tô vivendo isso aqui hoje, mas é maravilhoso. E aí eu comecei a ler no ano de 2019, 2020 eu já comecei a aumentar um pouquinho o nível da minha leitura, porque eu lia muito romance, livros de fantasia, eu era apaixonada. Aí quando foi em 2020, eu comecei, ainda estava, né, um pouquinho com essa questão de livros de romance, fantasia e tal. 2021 eu comecei a ler sobre finanças. E aí quando eu tive o problema da ansiedade, comecei a ler sobre ansiedade, sobre hábitos, porque eu precisava mudar. Eu era uma pessoa que não fazia nada, era procrastinadora, assim, ao extremo. Não queria fazer nada, tipo, eu fazia o meu trabalho, mas eu não queria fazer mais nada assim. E eu não tinha tanta produtividade também no meu trabalho, não por causa das minhas emoções, eu era totalmente descontrolada. E aí, eu lendo, assim, comecei a ler livros sobre hábito. Quando eu tive um problema assim, mais forte de ansiedade, eu comecei a ler sobre isso, começava a ver vídeos sobre isso também. E aí, nesse ano de 2022, que ocorreu tudo isso, assim, foi como se fosse um boom na minha vida, porque foi por causa dessa dor que eu senti, que eu decidi mudar. E aí as coisas pareciam que iam caminhando e eu começava a enxergar isso, que as coisas elas iam caminhando de uma forma que eu falava assim, é Deus, só pode ser Deus, porque tudo seguia um ritmo assim muito ligado um no outro, tudo, muito assim. E aí chegou essa minha amiga assim na minha vida, e ela me apresentou um vídeo, falou assim, ó, tem que assistir esse vídeo. Eu nunca tinha ouvido falar dessa pessoa, né, que estava ministrando, nesse vídeo, nunca tinha ouvido falar dela. E ela falou, nossa, tem que assistir. E aí ela me falou no dia, e acho que no mesmo dia eu já pesquisei na internet essa pessoa e fui assistir. Aí eu já me apaixonei. Falei, nossa, que maravilha, as coisas como ela fala, o jeito como ela fala, tudo aquilo me cativou muito. Falei, meu Deus, é isso aqui. E aí eu comecei a assistir muitos vídeos e tal, e comecei a comprar os livros desse palestrante, desse mentor, né, maravilhoso. E aí eu falei assim, eu preciso mudar. E eu já tinha lido o livro sobre hábitos, né, no ano passado. E aí eu falei assim, eu vou ter que ler de novo, porque eu não coloquei, muita coisa eu não tinha colocado em prática. Aí eu comecei a colocar. E aí
começou a mudança. Realmente, eu preciso fazer isso aqui. Então eu comecei a mudar minha rotina. E aí foi, né, acontecendo as coisas, foi acontecendo, pessoas vinham, às vezes falavam alguma coisa, e essa amiga minha me ajudou muito, porque algumas coisas que eu tava tentando mudar, eu falava assim, eu vou mudar isso. Eu começava, mas eu parava. E aí ela, às vezes, vinha e falava alguma coisa pra mim. Aí, sabe, que tapa na cara, ela dava. Eu falei assim, não, é Deus falando comigo. E aí eu peguei e comecei a mudar algumas coisas. Em questão de alguns meses, eu mudei muito. Aí, quando a médica liberou pra eu ir pra academia, aí eu comecei a ir. Essa semana agora, vai fazer 4 meses que eu tô indo direto na academia. E eu comecei na academia aí num dia só, viu? Eu ia um dia só. E tinha gente que ria da minha cara, porque eu só ia uma vez na semana, né? Ó, você paga academia pra ir uma vez só na semana? É. Ué, fazer o quê? Eu só consegui uma vez, aí eu comecei a aumentar. Ia eu 2 vezes na semana. Aí depois 3. Hoje eu vou 4, 5 vezes na semana pra academia. Aí dependendo da semana eu mudo, se eu vou 4 ou 5 vezes. E eu comecei a mudar. E aí eu comecei a sentir já a mudança do meu corpo, porque quando eu decidi não ter mais ansiedade, quando eu decidi isso, eu falei assim, e eu estava lendo muito sobre essa questão de mudar várias áreas da sua vida, eu falei assim, eu não quero viver uma vida tendo excelência somente em uma área. Eu quero ter excelência em todas as áreas da minha vida. E é isso que eu estou buscando. Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu erro com algumas pessoas. Quando eu consigo identificar, eu peço desculpa para a pessoa se eu errei. Mas eu não sou perfeita. Mas eu estou buscando melhorar todos os dias. Porque é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que melhorar todos os dias, buscar ajudar outras pessoas. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, por que eu estou fazendo isso daqui? É porque Deus colocou esse propósito no meu coração. Eu entendi que tudo que eu passei não foi em vão. Foi porque Deus tinha um propósito para minha vida. E esse é o meu propósito, que é falar para vocês sobre a palavra de Deus. E é uma coisa assim que, nossa, eu vou contar tantas coisas para vocês do que aconteceu, assim, como foi essa mudança. Eu vou contar tudo nos próximos vídeos que eu vou fazendo, né? Aí eu vou contar para vocês. Uma coisa que eu sempre tinha assim na minha mente, né, que Deus sempre falava comigo era: não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu sempre repetia isso, mas eu era uma pessoa totalmente ansiosa, porque eu não entendia algumas coisas assim da palavra. Sabe quando parece que a coisa não é revelada para você? Era mais ou menos isso. E quando eu entendi quão preciosa é a palavra de Deus, eu sabia que era uma palavra forte, né? Que eu entendo que a Bíblia, ela é um manual pra gente. E eu já sabia disso, mas eu não conseguia entender, não conseguia colocar ela totalmente na minha vida. Hoje eu já consigo enxergar melhor, mas eu não conseguia entender isso. E hoje eu já consigo enxergar. E é isso que eu quero passar para vocês. Eu quero que vocês entendam que dá para viver sim em cima da palavra de Deus. E aqui eu vou explicar algumas coisas sobre isso, vou trazer algumas coisas da Bíblia aqui, né, e falar, né, sobre o que Jesus fez, tal. Porque agora eu tô lendo, olha como que é engraçado, interessante. Eu tô lendo o Novo Testamento. E lá fala, né, que sobre Jesus, sobre os seus seguidores, e que ele foi influência
para algumas pessoas. Então, ele é o maior líder, ele é o meu herói. Então, eu quero ser influência também na vida de pessoas, mas através de Jesus, através da palavra dele. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui e eu vou falar da palavra de Deus. Eu vou trazer essas boas novas para vocês, porque a minha vida ela foi transformada porque Jesus morreu na cruz, né? Então, isso para mim é algo assim, eu sou muito apaixonada por ele, pela palavra, porque a palavra ela mostra muita coisa pra gente, às vezes a gente não enxerga. Às vezes você lê uma palavra hoje, entende de uma forma, amanhã você já lê ela totalmente naquele momento, serve para aquele momento de amanhã, ou a palavra de hoje serve para o momento de hoje, mas se interpreta de várias formas. E aí eu quero explicar isso aí, que na minha caminhada assim, com a palavra de Deus, que eu já fui na igreja, saí algumas vezes, e aí voltei de novo, só que eu não entendia muita coisa. Eu via as pessoas, né, às vezes dando um testemunho, eu falei assim, um dia eu vou dar um testemunho também, né? E aí eu queria muito isso, mas eu não entendia muito bem, né? E aí hoje, como eu entendo mais coisas, eu quero explicar isso para vocês também. Da mesma forma que eu aprendi, eu também quero que vocês aprendam. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo, que ouviram um pouco da minha história. Esse é meu primeiro vídeo, então eu fiz assim com todo carinho do mundo, eu separei esse momento, assim, eu não imaginava que eu ia falar tanta coisa, assim, eu não imaginava, né, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, esse projeto aqui é totalmente dele, não é meu, então, ele sabe, né, como que vai andar, né, e aconteceu tudo isso aqui dessa forma porque ele quis assim. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Gostaria de dizer para vocês assim, vem aqui comigo toda vez que eu postar, e eu gostaria de chamar vocês assim, né? Venham, assistam, compartilhem, se inscrevam no canal, porque para outras pessoas também, né? Às vezes elas não servem para você, mas outras pessoas vão assistir, vai servir para elas, a gente não sabe, né? Se ela se identificar, né, com o vídeo, se ela já passou por alguma história parecida, né? Então, eu gostaria de convidar vocês, todos vocês, a fazer parte da minha história, né? Desse início, né? De algo que eu não sei que proporção vai levar, mas tudo que eu faço aqui é com muito amor e gratidão a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Então é isso, muito obrigada a todos vocês. Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe muito a vida de vocês, a sua casa, a sua família, e tudo aquilo que vocês fizerem seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém.